Olá, você que nos assiste, tudo bom? Tudo bom? Nós somos músicos, nós somos violonistas, ou seja, o músico que tem o instrumento violão por especialidade. Eu tenho aqui ao meu lado um colega e amigo, o professor Nelson Caiado, eu, o professor Márcio Carvalho. Nós dois somos professores no curso de música da UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Então já gostaria de deixar aqui registrado os nossos agradecimentos à Universidade do Estado do Amazonas, ao curso de música, que é o curso em que nós dois atuamos. Nossos agradecimentos ao LabMus da UEA, Laboratório de Produção Musical da Universidade do Estado do Amazonas, de forma especial na pessoa do Gabriel Lima, que produziu esse vídeo pra gente, um trabalho muito valioso com que a gente conta. O músico tem necessidade de registrar, de publicar, e os trabalhos de gravação são muito importantes para isso. O professor Caiado e eu mantemos um projeto de extensão no âmbito da Universidade do Estado do Amazonas. Esse projeto está implementado desde o início de 2019, com o título de Violões em Concerto, Informação e Formação de Público. Por que isso? Porque as duas coisas andam muito ligadas. Formação de público e informação musical são duas coisas muito associadas uma com a outra. Isso quer dizer que a gente prima pela música como experiência cultural, não apenas como mero entretenimento. Por isso as escolas são o foco principal do nosso projeto, é levar música em escolas, porque é um ambiente especialmente adequado para essa abordagem, que é a da música como muito além de entretenimento. Desde o início do projeto, nós fizemos a visita física em uma grande quantidade de escolas da rede pública e privada de Manaus, ensino fundamental e médio, pelo menos 2 apresentações por mês. Com a Covid-19 em 2020, essa possibilidade se mostrou inviável e por isso a gente está gravando esse vídeo em substituição às atividades presenciais. Então no vídeo a gente vai desenvolver um trabalho semelhante à abordagem que fazemos nas escolas, que é apresentar as obras musicais munidas de informação que contextuem a obra, que apresente um cenário amplo para quem vai ouvir, que a pessoa possa ter, então é isso, né, que essa obra funciona desse jeito, foi assim que ela surgiu, né, como que funciona a experiência de escutar aquela música.
Essa música que você acabou de ouvir foi composta há séculos atrás, mais precisamente falando no início do século XVIII, ou seja, tem cerca de 300 anos, já em torno de 3 séculos que essa música foi composta. Ela sobrevive até hoje, você vê? Essa música foi feita por um músico italiano por nome Domenico Scarlatti, mas Scarlatti compôs essa música para um instrumento de tecla que tem o nome de cravo. Se isso for uma novidade para você, você pode procurar no YouTube, por exemplo, por cravo, instrumento musical, e você vai encontrar uma grande variedade de vídeos. Visualmente, ele lembra um pouco o piano como a gente tem hoje, mas o som é bastante diferente. Historicamente falando, foi um instrumento antecessor do piano que temos hoje. Mas vocês ouviram essa música em 2 violões, em duo de violões. Isso porque ela foi transcrita para duo de violões por um músico já no século XX, um violonista espanhol por nome Emílio Pujol. Essa peça, essa obra musical, é uma sonata originalmente composta para cravo. Domenico Scarlatti compôs muitas centenas, por volta de 500 sonatas para cravo. O negócio de dizer para piano, hoje às vezes tem muita gente que fala sonatas para piano, de Scarlatti, mas porque elas passaram a ser tocadas muitas vezes no piano, como a gente tem hoje, mas originalmente elas eram para cravo. O termo sonata é bastante variável ao longo da história da música, mas na época de Scarlatti ele tinha um sentido mais simples, que era simplesmente a música soada. Em italiano, literalmente, sonata significa soada, em contraste com a música cantada, que recebeu o nome justamente de cantata. Então, sonata era por causa disso. Agora, essa sonata que vocês ouviram agora há pouco é a sonata número 9, entre as centenas de sonatas compostas para o cravo por Domenico Scarlatti, e ela tem um subtítulo de pastoral. Por que pastoral, né? Isso é uma coisa muito subjetiva, mas ela traduz de alguma maneira para a gente o tipo de concepção que o compositor teve em torno dessa obra, porque você percebe ela como sendo uma música de um ethos sonoro bastante tranquilo, plácido, o que seria como semelhante a uma imagem pastoril, por isso esse nome pastoral. Bom, a próxima obra é de um compositor brasileiro, João Pernambuco, nascido no final do século XIX, morreu em 1947, no Rio de Janeiro. Ele nasceu no município do estado de Pernambuco, no interior, e com 12 anos ele começou a aprender a profissão de ferreiro, trabalhando em funilaria, coisas pesadas. Ele vai para o Rio de Janeiro, salvo erro, em 1904 ou 1905, e lá ele continua com essa profissão, mas ele faz amizade com diversos músicos da cidade. Ele já tocava violão, já tinha habilidade, e na medida em que ele vai ganhando essa amizade, criando confiança e admiração por parte dos colegas, ele se torna um músico bastante atuante na cidade. Bem, ele acompanhava também canções, mas a habilidade dele era tamanha que rapidamente ele começou a fazer obras solo. E uma das mais conhecidas é Sons dos Carrilhões. Carrilhão é um instrumento musical composto por tubos cilíndricos simulando o som de sinos, Mas também é um nome dado a um tipo de relógio de parede, um relógio grande, que tem esses sinos, esses tubos cilíndricos, e que a cada hora tem um mecanismo que aciona e bate nesses sinos, produzindo então um som. Há relógios de parede desse tamanho, mas também há verdadeiros móveis, que são de mais de cerca de 2 metros de altura,
coisas assim de mais antigas. Sons de Carrilhões, de João Pernambuco. A música que vocês vão ouvir agora é um prelúdio para violão composto por Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos foi um dos músicos mais destacados, mais influentes da história da música brasileira. Villa-Lobos nasceu em 1887, morreu em 1959. Então ele teve a primeira metade do século XX toda, ele viveu, e isso como dado histórico importa pra gente, para entender alguma coisa da música de Villa-Lobos, porque Villa-Lobos trabalhou ativamente, politicamente falando, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Foi nesse cenário político que Villa-Lobos criou e conduziu um grande projeto de educação musical chamado Canto Orfeônico. Inclusive, uma informação adicional interessante é que Villa-Lobos conheceu em vida João Pernambuco, que é o compositor da música ouvida anteriormente e aqui nesse vídeo, né? E que Villa-Lobos, inclusive, teve bastante contato com João Pernambuco, chegou a ajudá-lo, inclusive proporcionando um emprego melhor do que o que ele tinha. A verdade é que Villa-Lobos gostava bastante da obra do João Pernambuco, tinha admiração genuína pelo trabalho dele. Interessante isso, né? De fato. Das obras de Villa-Lobos para violão, há 5 prelúdios que ele compôs para violão. Os prelúdios são intitulados apenas pelo número, prelúdio número 1, número 2, 3, 4 e 5. Mas do ponto de vista da linguagem musical, cada um deles tem uma característica diferente. Então eles, em conjunto, são interessantes porque eles dão uma visão variada de uma parte da obra de Villa-Lobos. O prelúdio número 1 tem tipo de influência da linguagem musical do que se chama uma moda, às vezes dito também modinha. É um gênero de música popular brasileira, hoje não tão em voga como outrora, mas que já foi bastante presente na cultura popular brasileira. A título de informação suplementar, o prelúdio número 2 de Villa-Lobos
é um choro, o terceiro é uma baquiana, o quarto é baseado em um canto indígena e o quinto é uma valsa de estilo europeu, mas que foi assimilado também pela cultura popular brasileira. Então com vocês agora, prelúdio número 1 para violão de Villa-Lobos. próxima obra, ela é do século XIX, de um compositor espanhol chamado Fernando Sor, nascido em 1778 e falecido em 1839.
Ele nasceu na cidade de Barcelona, morreu em Paris. Fernando Sor, ele viveu exatamente o que muita gente chama de época de ouro do violão. Mas antes, uma informação: Sor, ele compôs óperas, sinfonias, música para balé, morou na Rússia, morou em Londres, e ele vai para Paris em 1827. Aliás, eu acho que ele vai definitivamente para Paris em 1827, mas ele havia passado pela cidade anteriormente. Bom, o fato é que, a partir de 1827, ele resolve dedicar-se exclusivamente ao violão. Fosse como intérprete, em salas de concerto, fosse em composição. Obras violonísticas são mais de 400. É muita coisa. O Sor viveu num período que muita gente então chama de época de ouro do violão. Por quê? Exatamente em fins do século XVIII e até aproximadamente 1835, mais ou menos, o violão era um instrumento bastante procurado. Havia um público muito interessado, um público que ia a concertos, procurava aprender o instrumento, procurava aprender a ler partituras, né, não apenas fazer acordes. Isso era tal que muitas partituras eram publicadas, inclusive, em jornais, né? Curiosamente, mais ou menos a partir então da quarta década do século XIX, esse interesse todo vai desaparecendo a um grau tal que, quando chega no século XX, o violão é um instrumento associado à malandragem, a vagabundos e a malfeitores. Havia uma reputação terrível para o instrumento e principalmente para quem o tocava. Felizmente, no século XX, essa situação se reverteu, né, por conta de inúmeros violonistas que foram surgindo, compositores que foram criando novas obras para o instrumento e novamente colocando o violão nas salas de concerto e como um instrumento de altíssimo nível. E mesmo assim, durante o século XIX, a gente tem talvez uma quantidade menor de músicos em relação ao período da época de ouro, como você mencionou, mas há pelo menos um destacado violonista e compositor do século XIX, que foi o Francisco Tárrega, né? Talvez esse cenário que o professor Caiado acabou de dizer ajude a explicar na biografia de Tárrega por que ele teve tanta dificuldade financeira ao longo da vida dele. Não sei.
Agora nós vamos apresentar para vocês, no meu trabalho solístico, duas músicas de um compositor cubano nascido em 1939, por nome Léo Brauer. Léo Brauer é vivo atualmente com 81 anos e continua mantendo um trabalho bastante ativo como compositor. A composição do Léo Brauer é bastante variada, bastante abrangente em instrumentações diferentes, formações musicais bastante diversificadas. Muito da música do Léo Brauer é para violão, ou inclui violão de alguma maneira. A música do Léo Brauer é comumente dividida em 3 etapas, 3 fases, que ele próprio reconhece, né? Com o detalhe de que o Léo Brauer mesmo faz questão de dizer em entrevistas, por exemplo, que mesmo que ele tenha fases na carreira, ele não abandona elementos anteriores quando esses elementos funcionam bem no trabalho dele, que ele goste, então isso leva consigo ao longo do trabalho dele composicional. Mas as 3 fases, em linhas gerais, são uma primeira fase do Léo Brauer bastante jovem ainda, com uma ênfase em elementos do folclore cubano, do folclore às vezes latino-americano, de outros países também. Uma segunda fase mais vanguardista, nos anos 60 principalmente, ainda início dos anos 70. E uma terceira fase, já com uma espécie de retorno a alguns hábitos musicais mais tradicionais, porém trazidos para a contemporaneidade de uma maneira bastante original. As 2 músicas que eu vou apresentar para vocês, uma é um estudo para violão. Esse nome significa um tipo de música que põe ênfase em algum aspecto da técnica e ou da interpretação. É isso que significa um estudo. No caso, o estudo número 11. Léo Brauer compôs 20 estudos para violão. Eles são de datações diferentes, distintas épocas, né? O estudo 11, esse que eu irei apresentar, é do início dos anos 80 e ele é um estudo de ligados, que é uma técnica executória no violão. A outra música é um dia de novembro, ou da maneira no original em espanhol, un dia de noviembre, e ela tem esse nome porque foi feita para um filme que tem o nome de Um Dia de Novembro. Esse filme é do diretor espanhol Humberto Solás, um diretor cubano, Humberto Solás, de 1972, o filme. E dentro da temática do filme se tem um personagem importante no filme que se vê gravemente adoecido, em estado terminal, e ele bastante apartado de muita coisa na vida por conta disso. Então, com vocês, estudo número 11 dos estudos simples para violão do Léo Brauer e Um Dia de Novembro.
As próximas duas obras foram compostas pelo brasileiro Baden Powell. Apesar desse nome americano, ele nasceu numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro chamada Varre e Sai. Foi uma homenagem do pai do Baden que ele deu ao Robert Baden Powell, que foi o fundador do movimento do escotismo. Bom, ele nasce em 1937, muito cedo a família vai para o Rio de Janeiro e o Baden precocemente demonstra uma aptidão, uma habilidade enorme para o violão. E ao ponto de, com 13, 14 anos, ele consegue, os pais dão uma autorização judicial para o Baden trabalhar, na noite inclusive, em casas noturnas, enfim, né, tal era o talento desse jovem. Então, ele vai progredindo na carreira de maneira assombrosa, como músico de estúdio, e nos anos 60 ele conhece a figura de Vinícius de Moraes. Com Vinícius ele faz uma série de obras que são antológicas. Vinícius de Moraes, essa dupla, Baden Powell e Vinícius, compuseram obras icônicas da música brasileira, da música popular brasileira. Essas obras, praticamente quase todas com Vinícius, têm letra, mas o Baden ele as toca de maneira instrumental, de maneira assombrosa. Ele é muito bom. Faleceu em 2000, mas enfim, está aí, né, em vídeos, em áudios, no YouTube tem muita coisa. Retrato Brasileiro é uma obra lenta, uma espécie de canção, um choro-canção, né, muito apaixonado, eu acho. A obra tem essa atmosfera, essa energia. E a segunda obra é uma obra chamada Consolação, composta com Vinícius, que tem letra, mas que Baden sempre, ou quase sempre, a tocava instrumentalmente. Eu fiz um arranjo
porque Baden tocava acompanhado de baixo, bateria, outros instrumentos de percussão. Eu fiz um arranjo para apenas violão. Retrato Brasileiro, Consolação, de Baden-Powell. Eu espero que vocês gostem.
Essa música que a gente vai apresentar agora, em duo de violões, é uma dança composta por Henrique Granados. Não é uma dança no sentido mais comum do termo, para ser dançada, e sim um sentido mais abstrato, uma concepção mais livre nesse sentido sobre que possa ser uma dança. Mas ela faz parte de um conjunto de várias danças compostas por Henrique Granados. Essa é a número 2, a segunda, né? Acho que são 12 danças. São 12 danças compostas por Henrique Granados, todas para piano. Aqui a gente vai tocar então em duo de violões, e quem fez a transcrição do original para piano para essa versão em duo de violões foi um violonista também espanhol, bem mais recente, né? Ainda vivo na atualidade, por nome Pepe Romero. Essa dança número 2 de Granados tem um subtítulo de oriental. O motivo disso é porque ela remete, né, a uma sonoridade oriental, no caso, porque a tradição cultural espanhola recebeu bastante influência vinda dos mouros, da ocupação dos mouros, desde o século VIII até muito século depois, cerca de 7 ou 8 séculos que eles ocuparam a Espanha, e trouxeram, né, influências orientais, inclusive assimiladas por eles próprios, mouros, dos árabes. Essas influências se desdobram, né, não só algumas influências religiosas que até trouxeram, como também um legado cultural, artístico, hábitos de vida, né? E realmente a gente consegue notar pela sonoridade dessa dança que ela tem alguma, né, tem trechos que remetem a essa hispanicidade, né, da tradição musical deles, e que evoca ares arabescos, podemos dizer assim. Então, com vocês, a dança número 2 de Henrique Granados, Oriental.
Bom, para encerrar, duas outras obras em duo. São obras de um compositor carioca chamado Sérgio de Pina. Ele nasceu em 1935, morreu em 2013, não tem assim tanto tempo. Na verdade, falar de Sérgio é falar de um amigo. Eu sou carioca e eu cheguei aqui em Manaus em 2002. Uns 3 anos antes, eu tive muito contato com o Sérgio, né? Frequentava a casa dele, batia papo, a gente tocava, enfim, eu via as histórias. Então é sempre muito emocionante falar do Sérgio e tocar obras do Sérgio. O Sérgio, ele muito novo, ele começou a estudar violão, chamado violão clássico, né? O violão por partitura, buscando uma técnica, enfim, para chegar a um grau elevado de execução. Mas ele aplicou tudo isso para a música popular. Ele tinha muito contato com a música e com os músicos populares do Rio de Janeiro, sobretudo o pessoal do samba, o pessoal do choro, principalmente o pessoal do choro. E o Sérgio participava de rodas de choro, frequentou muito a casa de Jacó do Bandolim, né, um nome icônico da música brasileira, e teve uma produção para violão grande, não enorme, mas assim, grande, mas muito bonita, na minha opinião. Vocês vão ouvir 2 obras, a Valsa Brilhante e o Traquinas. A Valsa Brilhante, bom, quando a gente fala valsa, a gente lembra daquela música para dançar, né? É uma música de origem europeia. Hoje é muito presente em casamentos, em bodas, festas de 15 anos. Ainda é um tipo de música que se toca nesses eventos. Quando a valsa chega ao Brasil, ela logo se torna moda nos salões de dança, mas gradativamente, especialmente ao longo do século XX, valsas foram compostas não com o objetivo tanto da dança, apesar de que podem ser dançadas, mas mais com esse intuito da apreciação. Em geral, inclusive, são obras, muitas delas, mais rápidas. Daí, inclusive, o nome Valsa Brilhante, né, dessa obra que vocês vão ouvir, essa primeira obra do Sérgio. A segunda obra é o Traquinas, é um choro. Traquinas, para quem não sabe, é aquele tipo de criança muito que não consegue ficar quieta, levada da breca. Hiperativa, né? Que a gente fala, fica quieto, por favor, a pessoa não fica. Enfim, e foi uma homenagem do Sérgio ao seu filho, né? Que o Marco de Pina, que segundo o Sérgio me falava, é assim, ele era um traquinas quando o Sérgio fez a obra, né, em homenagem, mas quando eu conheci o Marco, ele já estava lá com seus 40, e o Sérgio disse, não, mas ele continua igual, não mudou nada, é o mesmo traquinas de antes. Espero que vocês gostem.
Muito obrigado. Até a próxima.